Olá, Vera, bem-vinda! Boa noite, Ritinha. É isso aí, vamos chegando. Bem-vinda! Isso aí. Boa noite, Ritinha. É isso aí, ontem estávamos juntas, hoje já tô em casa, na minha terrinha novamente. Lourdes, bem-vinda, boa noite. Shirloca, bem-vinda, já já te chamando aqui para estar ao vivo comigo. Vamos lá, pessoal, mandando aviãozinho aí para as amigas, chamando o pessoal para assistir a gente ao vivo. Estamos dando sequência à nossa série aí, Setembro Amarelo. Márcia, bem-vinda. Vamos chegando. Leonirce, bem-vinda, boa noite. Isso aí, pessoal, vamos chegando. Hoje a gente vai dar sequência, então, à nossa série de Setembro Amarelo. Hoje falando um pouquinho mais dos sintomas no corpo, o que acontece aí com as pessoas que chegam a esse ponto extremo, né? Pensamento suicida, sensação de não ter alternativa, né? De precisar realmente finalizar essa jornada aqui na Terra. Vamos lá. E essa música, gente, como fala dos preconceitos, né? Do julgamento que a gente tem com essas pessoas. Marquinho, bem-vindo! Vamos lá. Vou chamando aqui a Shirley. E vamos lá, pessoal, mandando aí aviãozinho, convidando as amigas para acompanharem com a gente. Vamos lá, Shirley. É isso aí, gente. Vamos lá, Shirley. Mandei o convite. Cadê tu? Cheguei, boa noite. Oi, boa noite, Cat, bem-vinda. O pessoal tá chegando ainda aí. Já vamos convidando mais gente para estar aqui com a gente, participando desse bate-papo, né? Para a gente trocar umas ideias Exatamente. Um assunto tão nessa nossa. importante, né? Tão desafiador. Tava aqui curtindo um sonzinho dessa música. É muito interessante, a letra é muito profunda, fala bastante, né, do quanto às vezes a pessoa que está nesse movimento, nesse momento de pensamento suicida, é julgada, né? A gente tem os nossos preconceitos e a sociedade ainda não, em muitas situações, né, não trata de uma forma muito compreensiva esse processo, né? E acaba dificultando um pouquinho mais ainda a reversão desse quadro, dessa situação. Fátima, boa noite, chegando aí, Fátima Souza. Boa noite, meus Gisele amores. Casarim, chegando aqui, minha cunhada. Bem-vinda, Gi. É isso aí, hoje nós vamos bater esse papo aqui, falando um pouquinho mais, então. Nós já fizemos na semana passada a primeira live falando dos pensamentos suicidas, trazendo um pouquinho mais de consciência de como a gente pode propagar as informações, trazer mais clareza para as pessoas envolvidas. Falamos bastante do quanto isso precisa ser abordado nas escolas, né? A importância da gente já começar a olhar para o nosso jovem e tendo essa sensibilidade, trazendo essa clareza e abrindo espaço realmente, né, para que o assunto seja debatido, para que as pessoas sintam que de alguma forma tem um apoio em relação a isso, né? A Gel chegando na área, Exatamente. bem-vinda, Gel! Vamos lá!
Ótimas, amor. Nossa, master. Pois é, Soninha, e até eu queria falar um pouquinho disso que você estava dizendo agora, né? O quanto de preconceito que nós temos ainda com essas situações. O preconceito, ele é tão grande que existe uma forma de manter isso oculto, sabe? As informações, a coisa não é muito divulgada, principalmente quando a gente fala em trabalhos educacionais, né? Então, é tudo aquilo, é como se fosse aquela coisa que a gente fala do segredo velado, né? Então, quanto menos pessoas souberem, melhor. E às vezes, muito pelo contrário, né? Quando a gente tem a clareza, né, das informações, o que, que acontecia com aquelas pessoas, é que a gente começa a identificar possíveis comportamentos. Né? Então, como eu até já coloquei aqui, no meu bairro é uma problemática que é comum entre os jovens. Então, de 4 anos para cá, praticamente foi um por ano. E a gente tem essa dúvida, na verdade, né? Talvez até essa questão do não se falar tanto é essa dúvida do que realmente acontece com essas pessoas, né? O que leva esses pensamentos. A gente ainda tem aquela coisa sempre vai bater na questão do preconceito da pessoa que é depressiva. O que a pessoa que já é depressiva, ela já apresenta que traz também, né, os comportamentos suicidas, ela já traz isso dentro da sua dinâmica comportamental. Mas a maioria do que acontece, pelo menos por aqui, né, dos jovens que a gente viu, é tipo assim, estava tão bem, a pessoa estava bem, a pessoa estava sorrindo, né? Então, na verdade, muitos sofrimentos, muitas pessoas sofrem em silêncio e a gente não percebe, né? Então, é triste. E aí que a gente vai falar dessa questão da responsabilidade com a saúde da pessoa, aí a gente fica naquela coisa também, mas como é que a gente ia saber, né? Até quando passa por questões de saúde, não? Quando já vem com um processo depressivo ou de ansiedade, é até mais fácil de identificar. Agora, quando a pessoa está no disfarce geral, é um pouco mais difícil. Às vezes a gente fica tão habituado a ver a pessoa sempre naquele astral mais baixo que a gente não percebe os sinais, né? Então, Também. assim, ele é assim, ele é mais introspectivo, ele é mais fechado, isso é uma coisa dele, e aí a gente não dá atenção, né? E aí, quando percebe, realmente acaba sendo tarde, né? E aí a letra dessa música eu gostei muito, né? Ele fala o quanto se julga e fala, é uma questão de trabalho, vai trabalhar que isso passa, vai se ocupar, vai caçar o que fazer, né? Vai ocupar sua Você não quer ler essa cabeça. letra pra gente, Soninha? Lê de novo essa letra pra gente. Vamos Vamos lá, deixa eu prestigiar. abrir ela. Né? Pior que a gente está trazendo reflexões, vamos olhar para isso também. Vamos ver o que esse autor traz pra gente pensar, né? É, isso aí, vou ler aqui para vocês. Vamos lá, então. Vai me dizer que você nunca se irritou. Fulano é dramático, a família que mimou. Vai me dizer que você nunca afirmou, ele só gosta de dormir. Isso é falta de trabalho. Então me diz, quantas vezes tu perdeu a paciência, querendo ajudar, dizendo, é coisa da cabeça. Então me diz, quantas vezes tu deixou de responder, porque a pessoa é para baixo. E esse tipo de energia quer bem longe de você. Porque esse tipo de energia quer bem longe de você, quer bem longe de você. Chegou setembro e o que vamos fazer? Postar com empatia os centros de apoio à vida e o número do CVV. O mês acaba e tudo volta ao normal. Diga que pode se matar, que é frescura e todo mundo sofre. Isso é normal. Que todo mundo sofre e isso é normal. Vai me dizer que você nunca se irritou. Fulano é dramático, a família que mimou. Vai dizer que você nunca afirmou, ele só gosta de dormir e isso é falta de trabalho. Ele vai repetindo a Essas letra, falas. mas essencialmente é isso, né? São as falas preconceituosas que sem querer nós temos, sim, né? Vamos assumir, porque nem Isso, sempre a né? gente é tão empático assim. Às vezes a gente não chega a externar essa fala, mas que passa um pensamentinho assim, cara, mas acho que ele estava muito desocupado, pensando muito na vida, né? E aí não tinha mais o que fazer, né? Exato. Só que a gente precisa compreender que tem questões fisiológicas envolvidas, né? Muitas vezes a pessoa não dá conta de fazer o movimento, de buscar ajuda ou de aceitar ajuda. A gente vai trazer um pouquinho aí dos aspectos fisiológicos. Eu quero trazer para você. Foi muito interessante a sequência desse tema, porque, assim, fim de semana eu estive numa atualização de medicina germânica. A gente recebeu
a pessoa que é referência mundial em medicina germânica, era aluno do Hammer diretamente, né? Aprendeu com ele a analisar tomografias, a entender um pouquinho mais do processo. E acho que hoje no mundo, assim, muito poucas pessoas têm o nível de conhecimento que ele tem, da medicina germânica. Então, assim, a visão que ele trouxe, e foi um tema debatido o fim de semana inteiro, nós tivemos aula sexta, sábado e domingo, então ele trouxe muito forte essa visão. Nem era em referência ao setembro, né, amarelo, mas a partir de processos que ele viveu. E aí, em função do quadro que ele teve, ele precisou pesquisar para entender melhor o que estava acontecendo, porque, né, o que acontece com a gente também, terapeuta também passa por processos, e às vezes são os processos que nos motivam a buscar o conhecimento, né? Então a gente acaba buscando, aprofundando. Elenzita, bem-vinda! Boa noite, Gena Fernanda. também entrou, Elenir, bem-vindas! Lourdinha, todo mundo falando aqui, gatíssimas. Estamos de Obrigada, amarelinho. gente. Só porque a gente está de amarelinho. Estamos aqui de setembro amarelo, né, gente? Isso aí. Então, assim, foi um assunto muito falado no fim de semana, olhando sobre o aspecto fisiológico, né? O que está acontecendo com essa pessoa que chega nesse extremo? E aí eu vou tentar trazer de uma forma simplificada aqui. Vai me ajudando aí, Shirley, para deixar a coisa uma linguagem mais compreensível, mais palatável, né? Para a gente conseguir falar um pouquinho. Para eu chegar no ponto, né, de explicar o que acontece fisiologicamente, eu vou precisar trazer um conceito prévio, né? Que é da medicina germânica. Então, para a gente entender, Dr. Hammer, quando ele fez os estudos para entender o porquê nosso corpo somatiza, porque tem a doença, né, o sintoma, então ele chegou à conclusão de que tudo acontece em 3 níveis, né? Na nossa psique, quer dizer, no nosso campo inconsciente, no nosso cérebro e no nosso órgão, simultaneamente. Essa comunicação cérebro-órgão, ela acontece por meio do nosso sistema nervoso. Então, os nervinhos que estão conectados, lá os plugins, né, no cérebro, são como cabos elétricos mesmo, que levam a informação para o órgão e do órgão para o cérebro, né? E aí, o que o Michael Loud trouxe de atualização em relação a isso é a compreensão de que, de todo esse trânsito de informação, o trânsito cérebro-órgão é 20%, órgão-cérebro é 80%. Então, assim, muito do que acontece quando a gente fala e traz essa coisa assim, por que não vai buscar ajuda? Por que ele não. Muitas vezes a pessoa não tem condições de fazer isso. O sistema cerebral dele está a tal nível bloqueado que ele não consegue atuar. Ele não consegue compreender o que está acontecendo, né? E esse bloqueio do nosso sistema cerebral, ele acontece, via de regra, por momentos, conflitos. O Mark trazendo ele, parecendo uma aula do terapeuta master. Tá Mas é quase um aulão. Hoje é aulão. Claro que na aula a gente traz os conceitos um pouco mais profundos, né? Assim, um nível de detalhamento um pouco maior ali para o pessoal compreender realmente como funciona. Aqui o intuito é mais assim, entender o panorama geral para que a gente não fique, né, falando um monte de coisas que talvez não façam sentido para vocês. Mas assim, Mas Soninha, só para simplificar um pouco para quem nos assiste, né? Então, nós sabemos hoje, né, com todos os estudos que nós temos, que assim, sim, as questões de ordem fisiológicas do nosso corpo físico, as nossas doenças, elas têm fundos emocionais. Então, o que a Soninha está trazendo para a gente, como é que isso funciona dentro do corpo. E assim, isso ainda vou te dizer mais, ainda há pessoas que não acreditam nessa relação. Né? Mas eu acho que é por conta desse bloqueio que você trouxe agora de informação. A gente não consegue relacionar como é que uma coisa tem a ver com a outra. Como é que a minha emoção atinge meu órgão? Como que funciona isso? Vamos tentar trazer um pouquinho mais de informação hoje sobre esse circuito de informações do nosso corpo. Porque a gente sempre exato. fala, nós somos corpo, mente, espírito, né? Emoções. Nós somos feitos de milhões de coisas que interferem. Toda a nossa comunicação, todas as nossas relações interferem, sim, na nossa saúde física, emocional, psicológica, enfim. Né? Por isso nós somos terapeutas holísticos, né? Com essa ideia do holos, né? De entender o ser humano como um todo. Né? Nós somos uma miscelânea de coisas para serem vistas. Né? Então, quem vem com a gente no Terapeuta Master é terapeuta para ser muito bom, né? A gente faz essa relação É isso. louca,
que é para entender o ser humano, gente. A gente só se cura quando a gente consegue Sai fazer essas entendendo, né? relações e A nível compreender. profundo, né? Não só do corpo, não só da mente, não só, enfim, tudo, tudo, né? A gente aborda todos os aspectos aí para sair completo, né? Mas seguindo então aqui, a gente tem que entender o seguinte: as nossas emoções, elas acontecem no corpo. Então, emoção não está no cérebro. Eu não consigo pensar. Gel, meu telefone tá quase desligando, vai assistir com o Marco. Esse telefone aí tá que tá. Eu escutei quando fui deixar um copo de água na mesa da Gel. O Marco assiste nos bastidores das nossas aulas, Sim. né? Isso aí. Vamos lá, o importante é o conhecimento, né? O acompanhar. Então, assim, as nossas emoções, elas acontecem todas no corpo, né? Nosso corpo que processa e que tem o fluxo energético a partir das emoções que a gente tá sentindo, tá processando. E o cérebro é o espelho da nossa alma. Então, o cérebro é só um conjunto de curtos-circuitos aqui que está trazendo o que está no nosso inconsciente, o que está em todas as dimensões. Aí a gente não vai se aprofundar muito nisso, mas em essência é isso. Então, quando a gente fala, né, que a pessoa assim, vai procurar um trabalho, às vezes ele está a tal nível bloqueado que ele não tem ação, ele não consegue fazer esse movimento, né? Então, como que funciona esse bloqueio? Eu falo, tá travado, tá bloqueado. E aí, o que é que tá travado, o que é que tá bloqueado, né? Então, o nosso cérebro, ele tem um fluxo de energia a todo tempo trabalhando, né? Então, ele tem uma oscilação regular, né? Que quando está processando informações, ele está sempre em alguma frequência vibratória. Quando a gente tem o que a gente chama de DHS, que é algum evento que seja impactante, inesperado, então aconteceu, não esperava acontecer isso, e com a sensação de isolamento. Então, naquele momento em que acontece o trauma, eu não tenho ninguém para contar, eu não posso compartilhar com ninguém a situação, ninguém pode me ajudar em relação aqui. É importante deixar claro que essa sensação de isolamento é sensação, então não necessariamente eu preciso estar sozinho. Posso estar com um monte de gente, mas naquele momento, aquele evento, ninguém podia me ajudar. E eu me senti sozinha, percepção, né? Então, quando a gente tem esse impacto, a gente tem na nossa psique a informação do que aconteceu, a gente tem no nosso órgão, correspondente ao tipo de emoção, e a gente tem no nosso tecido cerebral uma marquinha. Então, quando gera essa marquinha, automaticamente esse impacto ele acelera a oscilação do nosso tecido cerebral. Então, a gente está vibrando numa frequência diferente do que estava anteriormente, né? E esse impacto no tecido cerebral, ele cria essa marca e a gente fica, a um primeiro momento, num processamento da informação, então tentando o tempo todo pensar no que aconteceu, como que eu saio disso, como que eu resolvo isso. E aí, em algumas situações, a gente não consegue sair daquilo. Então, a gente continua com esse conflito ativo, com essa marca no tecido cerebral, que vai causando no órgão, às vezes, um tumor, às vezes uma úlcera, ou uma alteração funcional do órgão, dependendo onde pegou, como eu percebi essa informação, né? Quando a gente tem simultaneamente dois impactos pegando, então o Dr. Humber fez uma classificação toda do tecido cerebral, que a gente não vai detalhar muito profundamente aqui, mas enfim, em determinada região do cérebro, na região do nosso córtex, principalmente, né, na parte mais superior do nosso cérebro, quando a gente tem dois conflitos ativos, duas marcas, e a gente tem os dois hemisférios cerebrais simultaneamente vibrando numa frequência irregular, a gente entra num conflito que, assim, Dr. Hammer chama de constelação esquizofrênica. Então, quando se trata de uma constelação esquizofrênica, a gente já não tem condições de pensar ou de processar no nosso estado normal. A Fátima colocando, ó, sei muito disso na prática, compreender o processo é curador, cura a dor. É esse o Exatamente. ponto, né? Quando a gente começa a entender o que está acontecendo, o que está por trás, a gente consegue virar a chave dessa situação, né? E aí, assim, isso já é a base da medicina germânica. A gente sempre fala muito de constelações esquizofrênicas, né? Quando tem dois conflitos ativos ou, né, assim, dois conflitos na mesma fase do processo.
Mas o que o Michael trouxe de novidade para nós é que tem uma outra possibilidade que também traz o pensamento suicida, que é a possibilidade do choque trauma, né? Então a gente, ou é, o choque de uma forma ampla, né? Não necessariamente só o trauma, eu vou trazer um pouquinho para vocês do conceito do que ele trouxe aqui como choque, mas essencialmente é o que está por trás desse processo. Quando acontece ou essa constelação esquizofrênica, ou esse choque, a gente tem um bloqueio do fluxo de energia do corpo para o cérebro. Então, nesse momento, a pessoa tem alterações comportamentais, né? E aí, muitas vezes, a gente tem essa classificação como depressão, né? Ou como mania, ou como síndrome do pânico, ou como uma série de doenças, né? Emocionais. Esquizofrenia, bipolaridade, borderline, e aí todas as classificações. Doenças psiquiátricas, né? De uma forma ampla. O que a gente precisa olhar sobre isso? O indivíduo que está com esse processo de constelação ativa ou que está nesse impacto do choque, né? Ele não tem condições de pensar sobre a situação que está acontecendo. Então, o nosso córtex pré-frontal, onde está a nossa consciência, o nosso julgamento, ele é bloqueado pela nossa amígdala cerebral, dentro do nosso sistema ali. Então, assim, a parte que eu teria para pensar sobre isso, para buscar um trabalho, não funciona. Simplesmente não funciona. Não passa energia, não tem conexão de neurônio. E se não tem conexão de neurônio, como a pessoa vai sair sozinha dessa situação, né? E aí a gente traz E mesmo tem algumas, né, pessoas que passam anos em terapia e às vezes não conseguem resolver e continuam com os mesmos pensamentos repetitivos, né? Então, aí a gente percebe que assim, nossa, faz terapia há tanto tempo e não resolve. Às vezes, por conta dessa falta dessa comunicação, a coisa não acontece. Então, assim, é aquela que a gente fala assim, não adianta só racionalizar. E não não só gravando que nossa terapia é boa mesmo, mas assim, o que acontece? Muitas vezes a pessoa busca a terapia convencional, tradicional, né? Então vai para uma psicanálise tradicional, vai, né, qualquer outra técnica aí. Mas aí, assim, ou mesmo a comportamental, né? Você trabalha com o terapeuta alguns pontos, né? Assim, conversa e tal. Mas quando a gente está falando desse processo de esquizofrenia, existe o bloqueio do fluxo energético e esse bloqueio está associado a uma emoção que está no corpo, eu não consigo liberar essa passagem do fluxo se eu não trabalhar com esse corpo. Eu não consigo liberar a passagem desse fluxo se eu não trabalhar com energia. Então aí entra a importância do trabalho energético, aí entra a importância da bioenergética, da dança, da massagem, do yoga e de uma série de outros movimentos que trabalham com o corpo, porque quando eu movimento esse corpo, eu libero a energia que está bloqueada a partir dessa emoção, e aí eu possibilito a pessoa começar a fazer os movimentos. Mas e chegar nesse ponto, né? Quando a pessoa está totalmente bloqueada. A Fátima colocou, eu me cobrava muito isso. Fiz tanta terapia e não evoluía para a cura total. E não evolui, Fátima, porque está bloqueado, você não consegue pensar sobre isso, não consegue trazer para o consciente, né? Eu falo muito isso em todas as lives, né? Quando a gente está falando de sintoma, eu falo assim, a gente tem que identificar o que é, daí a gente traz para o consciente, e trazendo para o consciente eu consigo pensar sobre isso, e aí eu consigo ajudar meu corpo a resolver o problema. Vida e regra é isso. Mas se o indivíduo está constelado, ou se ele está nessa situação de choque, essa trazer para o consciente não acontece. Eu não consigo. Só traduz esse ponto para a gente. O que é o constelado que você falou, né? São dois conflitos simultaneamente. Dá um exemplo para a gente ficar mais claro para as pessoas entenderem. Então, assim, ó, vai entrar numa parte um pouco mais técnica para falar disso, mas assim, a constelação, eu tô até com uma mapinha que eu vou mostrar para vocês, tá? Esse é o desenho do nosso cérebro, o tecido do córtex cerebral. Quando a gente está falando de marca no cérebro, de ponto, a gente está falando de... Imagine assim, ó, uma mesa de som, um monte de cabo, você pluga no aparelho, pluga no instrumento, pluga no aparelho, pluga no instrumento. Então, vamos dizer que a parte onde você plugou no aparelho é o relé cerebral, tá? Então, a energia vai fluir do instrumento para o aparelho, do aparelho para o instrumento, né? Você toca uma tecla lá, vem para a mesa de som, você ajusta o volume da mesa de som, a informação flui por ali. Então, esse cabo no nosso corpo é o nosso sistema nervoso, certo?
Então, quando a gente está falando de relé cerebral da marca, onde é que impacta esse trauma, eu estou falando exatamente desse ponto onde o cabo do corpo está ligado no cérebro. É onde conectou as duas pontas. Uma ponta está lá, outra ponta está no órgão. Quando eu estou falando de uma constelação, via de regra, vou falar aqui da constelação do córtex, né? Que é o mais comum. O nosso córtex cerebral, a parte de cima do cérebro, ela tem dois hemisférios, que é o hemisfério feminino e o hemisfério masculino. O lado masculino, a gente está falando mais de questões territoriais. O lado feminino, a gente fala um pouco mais de questões sexuais, de questões de relacionamento, tá? Então, da onde vem essa definição dentro do nosso processo evolutivo? Então, numa matilha, né? Quando nós evoluímos, saímos da água, fomos evoluindo, né? Virou um indivíduo que fica na terra, viramos mamíferos, vivemos em bandos. Então, o homem é quem, o masculino do bando, né? O lobo alfa e etc., é quem cuida da matilha, cuida do território, da área. Então, qualquer questão de invasão de território afeta mais o lado masculino do nosso cérebro, afeta mais ao homem. Em contrapartida, a mulher é quem fica dentro dessa matilha, né? Então, os homens ao redor protegendo, a mulher dentro, cuidando das crianças, cuidando da evolução da espécie. Então, por esse motivo, pela essa percepção feminina ser mais nesse intuito de cuidado, de proteção, de proliferação, então qualquer conflito de ordem sexual e os relés da parte sexual tá toda no território feminino, né? Então, quando a gente está falando dessas constelações, a gente está falando de, via de regra, uma marca do lado feminino e uma marca do lado masculino. Tem toda uma questão técnica por trás de por que marca de um lado, por que marca do outro, mas, enfim. Tem a percepção do indivíduo, tem questão hormonal, tem uma série de coisas que a gente não vai aprofundar aqui hoje, mas vamos entender dessa forma. Então, quando eu falo o indivíduo está constelado, ele tem um conflito atuando no território masculino, então alguma percepção de invasão de território, de ameaça, ele tem alguma coisa no hemisfério feminino também. Então, algo relacionado, associado a relacionamento, a sexualidade, alguma coisa, ou a identidade também está desse lado relé, que pegou, criou essa marca. E isso faz com que os dois lados do cérebro dele esteja nessa simpaticotonia ali, né? Os dois estão num fluxo irregular, num fluxo alterado, em função dessas marcas, e aí eu não consigo mais fazer a conexão com o meu lobo frontal, né? Eu não consigo mais pensar. Vê se eu consegui, tentando traduzir um pouco mais simplificado. Então, assim, de repente, a pessoa tem um problema, uma questão que ela tem um medo, porque aí é a questão da preservação, né, do se sentir ameaçado por alguma coisa que vem de fora, e, ao mesmo tempo, a preservação da vida, porque aí seria o lado feminino de poder manter isso. Então, o medo é a preservação da vida. Aí vem medo de morrer, medo de separação, aquelas coisas todas que a gente fala assim, falando muito de uma maneira muito generalizada. Mas teria alguma coisa mais a ver com isso, assim, dois medos, duas situações diferentes, conflitantes no problema aqui. Duas situações traumáticas. Traumática. Do contato e tal, tem outras coisas envolvidas, mas vamos entender dessa forma. Então, quando a gente está falando de território masculino, a gente está falando de alguém invadiu o meu espaço, alguém se apropriou de algo que era meu, né? Então, pode tanto ter um conflito de medo, quando alguém está se aproximando e tentando entrar, quando pode ter um conflito de raiva também. Então, estou com raiva porque alguém já entrou, né? Então, o medo na borda, né? Está se aproximando. E a raiva é quando alguém entrou, invadiu o meu espaço, né? Do lado feminino, a gente tem mais, de uma forma um pouquinho mais intensa, né? Essa coisa da sexualidade, que é o que pega bem, bem forte. Então, tanto a parte, né, de útero, ovário para a mulher, testículos e etc. para o homem. Então, via de regra, o que impacta, né? Vamos falar especificamente do pensamento suicida, então. Pegando aqui exemplo. Então, por exemplo, a pessoa, quando criança, e aí a gente sempre traz a importância de olhar para as questões da criança e tal. Quando criança, essa criança foi pega, por exemplo, né, se descobrindo, se masturbando, se tocando, e foi repreendida pelos pais, né?
se assustou, não esperava essa reação dos pais, foi uma bronca muito intensa, ela não tinha ninguém para acudi-la naquele momento, criou um VHS, criou a marca. Essa criança vai crescendo, essa marca tá ali, ela existe ainda, aquilo não foi resolvido ainda de todo, mas aí chegou a determinada idade, ela tem uma outra situação, um outro conflito, em que alguém invadiu o espaço dele. Né? Vamos supor aí que seja um homem tinha um relacionamento e sentiu que alguém estava dando em cima da mulher dele, por exemplo, né? Então, havia um relacionamento. Ele já tem essa marca lá da infância e aí cria uma segunda marca dessa invasão do território, tá? Então, isso foi suficiente para criar essa constelação. Ele tem as duas marcas, já está com os dois hemisférios comprometidos, ele já está bloqueado de alguma forma. O problema desse tipo de constelação é que esse fluxo energético, ele nem sempre ele fica no mesmo nível, né? Então, aí quando a massa de conflito, então quando o trauma tá maior pro lado da mulher, a gente bloqueia esse lado feminino, então pro lado sexual, vamos dizer que isso foi mais pesado. Ele fica com o lado feminino masculino, bloqueado, e ele passa a atuar mais com o lado masculino. O indivíduo que atua no lado masculino, ele tende à mania. Então, ele tende à ação. Então, a gente sempre tem esse olhar. O lado masculino é ação, o lado feminino é retração. Então, quando a massa de conflito pesa mais para o lado masculino, então bloqueou o lado masculino, o indivíduo fica depressivo. Então, mulher, comportamento de retração. Então, alguém entrou no território da mulher, a mulher faz o quê? Recua. Né? Se esconde, foge. Alguém entrou no território do homem, o homem faz o quê? Fica agressivo, avança, tenta proteger. Né? Então a gente tem que ter esse olhar. Exatamente. Então, qual é o lado que o conflito está mais pesado? O conflito masculino foi mais pesado? O indivíduo passa a atuar de uma forma depressiva. Então, fechou o lado masculino, agora eu sou um indivíduo depressivo. E aí eu fico num comportamento depressivo. Eu tenho características de depressão, eu passo minha vida triste, deprimido, né? Uma série de características que são bem clássicas, né, da depressão. E tá tudo bem, o lado masculino estava bloqueado. Aí eu tenho um novo conflito. Então, num primeiro momento o lado masculino era mais pesado, estava fechado. Aí eu tenho um novo conflito, por exemplo, aquela invasão do território não foi só... Eu descobri que chegou às vias de fato. A minha mulher me traiu, então teve um conflito de ordem sexual também. Fechou o lado feminino, ficou mais pesado para esse lado. Fechou o lado feminino, eu era maníaco, passei a depressivo. Quando eu faço essa transição para o lado do depressivo para o maníaco, é que a pessoa que já tem o pensamento suicida chega às vias de fato. Tá? Então, o depressivo não se mata. O depressivo pensa nisso. Até tem uma aluna nossa que fala, né? Ela está escrevendo um artigo, gente. Logo, logo vai ter novidade aí. Então, vamos fazer um seminário aí com os artigos autorais das nossas alunas. Mas ela escreveu sobre isso. Ela falava assim, ela passava o dia com a mão na cabeça, pensando em como seria se ela se matasse, como seria, o que as pessoas iam pensar, como seriam as coisas, quais seriam as armas. Então, a pessoa que está no pensamento suicida, está com essa constelação suicida, a gente chama de constelação pós-mortal também. Então, ela tem esse pensamento de pós-morte. Como vai ser quando eu me matar? Quem vai vir no meu velório? Quem vai chorar? Será que para fulano vai ter importância? Então, a pessoa está o tempo todo nisso. E como seria? Será que eu pego uma arma assim, uma arma assada? Qual vai ser mais rápido? O tempo todo tá passando esse tipo de pensamento na cabeça dela. Mas enquanto o lado masculino dela tá fechado e ela tá atuando no lado feminino, ela é só depressiva, ela fica só no pensamento. Se ela tiver um novo impacto, ou por algum motivo aumentou aquela massa do lado feminino e fechou o feminino, então no momento dessa transição, imagine que seja uma balança, onde está mais pesado o conflito. Até então estava mais pesado pro lado masculino, tá tudo bem, ela é só depressiva. A hora que pesou o feminino, nesse momento da transição, ela entra numa epicrise. Né? O que é essa epicrise? É quando os sintomas são ampliados. Nesse momento do sintoma ampliado, o indivíduo vai e comete o ato. E é por isso que muitas vezes a gente vê assim, nossa, aquela frase clássica que você trouxe no começo ali, mas ele estava tão bem, parece que deu para melhorar. Sempre estava triste,
E aí, o maníaco, ele tende à euforia. Então, a pessoa sempre triste, de repente ela fica toda animada, feliz e fácil. Mas é nesse momento do pico, da transição, que aí a pessoa chega realmente às vias, né? De fato. Então, para a gente entender É que muito complexo, né? Nossa mente é uma coisa muito complexa. não somente Não é todo, só o comportamento, né? Não é só a emoção. Olha quanta coisa acontecendo dentro da mente da pessoa, né? e Quantas assim, nós conexões, estamos né? sendo bem simplistas aqui, porque tudo isso envolve neurotransmissores, envolve hormônios, envolve uma série de coisas, né? E aí o perigo também na transição de medicação. Então, o indivíduo que está com uma medicação, está trocando medicação ou está suspendendo medicação, precisa de uma atenção especial e de um acompanhamento mais próximo, principalmente do família. Por quê? Essa transição de massa de conflito, ela acontece na troca de medicação também. Então, às vezes, o indivíduo é depressivo. Aí ele toma um beta-bloqueador lá, um remédio, para deixar de ser depressivo. E aí, nesse momento de fazer a transição do depressivo para o maníaco, até achar o ponto de equilíbrio, a pessoa pode realmente cometer o suicídio. E isso é muito grave, porque assim, eu trabalho no sistema público, né? E todo funcionário público, né, tem alguma questão de saúde, principalmente psiquiátrica. E, gente, eu estou na educação, né? Setor de educação e saúde são os níveis mais altos de questões de transtornos psiquiátricos, porque a gente lida com gente. Quem lida com gente corre maior risco, não tem jeito. E realmente, assim, eu passei por situações com professoras minhas, nesse movimento de transição de medicação, em que o médico do trabalho simplesmente diz que a pessoa tem que voltar a trabalhar. Eu falei, gente, eu tô vendo a pessoa na minha frente, naquele comportamento. Tem Não, mas condições? eu tô bem, eu tô completamente eufórica. Isso é um risco, você deixar uma pessoa dirigir numa transição de medicação, né? No grau que estava. Lógico, cada pessoa tem o seu limite aí. Mas, enfim, tô falando do caso especificamente que eu conheço e que está presente comigo. Então, assim, aí o próprio médico do trabalho, que não é o psiquiatra, desaprova o que o psiquiatra está falando. Né? Então, assim, a gente ainda tem uma falha muito grande no nosso sistema de saúde, nesses cuidados. E aí que eu falo assim, falta esse olhar humanizado. Né? Falta ainda esse Nós olhar humanizado falamos para na toda a live população. passada, né, Shirley? E assim, 80% nunca tinha ido num tratamento específico, né, psiquiatra, psicólogo, etc., mas passaram com outro médico. E aí é um desconhecimento do outro médico também, porque, veja bem, essa questão do médico do trabalho. Ah, ele, claro, ele vê a pessoa toda animada, toda eufórica, mas ele não tem essa compreensão que está no momento de oscilação e que esse é o ponto-chave, é nesse momento que pode acontecer o pior, né? Então a gente precisa ter essa empatia, esse cuidado e até assim, nós, no nosso círculo, trazer essa consciência para os nossos também, né? Para as pessoas que a gente atende, muitas vezes que estão nesse processo de adaptar a medicação, então tenta um remédio, não adapta e vai para outro remédio. Esse é o momento mais perigoso, porque essa medicação mexe com essa balança, né? A hora tá lá, a hora tá aqui. E aí, né? Quando tá nesse processo aqui, é realmente que a pessoa não tem o controle das próprias ações. E aí chega, né, nos casos mais extremos. Uhum. E aí, O assim, o outro que, que, o que é mais importante com essas informações, né, gente? A gente fala assim, quanto mais informações a gente tem, melhor, porque a gente começa a ampliar a visão para as outras coisas. Então, assim, mesmo no ambiente que a gente está falando de uma pessoa específica dentro de um núcleo familiar, e que às vezes, muitas das vezes, tem alguns transtornos psiquiátricos, também tem outras pessoas na família. Então, através de um, você já começa a observar o comportamento dos outros, e aí ter um olhar mais cuidadoso, né, com determinados comportamentos. Né? Então, assim, a gente está falando, né, de uma pessoa, de repente, em tratamento, mas aí, não que exatamente, como diz, né, tudo é genético e nem tudo é genético, tudo é o ambiente, nem tudo é o ambiente, né? Mas, na verdade, é uma questão de observar. Né? Então, se você tem pessoas na família, então tem alguém tratando, e tem alguém que já passou por isso, né? Como é que são os descendentes? Então, sempre ter um olhar mais cuidadoso, né? Para a gente não correr determinados riscos e deixar de ser negligente com coisas que a gente poderia ter evitado. Né? Então, eu sempre volto na questão das crianças, de olhar, de perceber o comportamento, perceber a emoção, né? Ver onde é que está. E o mais importante que a gente está vendo agora é que, assim, a terapia holística, né? A gente também caiu um pouco nisso, né?
é, fomos taxados como os místicos, né? Porque a gente trata também a questão da espiritualidade, mas a gente está trazendo hoje informações para vocês que o corpo também é importante. Então, quando a gente fala de terapia holística, não é só a parte espiritual, só a parte energética, também é necessário olhar para esse corpo, né? Então, E até fazendo assim, ó, as palavras do próprio Michael, né? Eles que na época, como ele estava naquele processo, ele buscou todo tipo de ajuda. E aí ele caiu num terapeuta holístico desses, assim, aleatórios, que falava assim para ele, você tem que controlar sua respiração, você tem que fazer meditação, elevar os seus pensamentos para elevar sua frequência vibratória. Ele falava, eu queria mandar essa pessoa para aquele lugar. Porque eu não conseguia, eu sentava para meditar e aquilo não fazia sentido para mim, a cabeça continuava. Eu tava lá meditando e pensando, putz, Deus tá sacaneando comigo, né? Que porcaria, como é que eu faço para ir lá acertar as contas com ele? Eu quero morrer aqui para ir lá acertar as contas com Deus, porque isso é sacanagem. Né? Então, assim, a pessoa tá num processo de dor tão grande, e aí existe esse bloqueio energético, que enquanto a gente não romper essa barreira, ele não vai ter condição de meditar, ele não vai ter condição de elevar pensamento, frequência vibratória. Então, assim, nem uma coisa nem outra. Por isso que eu falo, terapeuta master é terapeuta master, porque olha o ser humano como um todo, né? Então, é olhar para o corpo, é olhar para o fluxo energético, sim, mas a gente tem que ter essa consciência, né, do limite do nosso sentido também. Então, se a pessoa está com esses aspectos todos comprometidos, não tem como se falar em, vamos aí mudar a frequência. A pessoa não vai dar conta de mudar a frequência, porque a energia dela está toda bloqueada no corpo. E não chega. E o córtex pré-frontal também está bloqueado, então ela não consegue pensar sobre isso, ela não consegue fazer a energia fluir. E aí, faz o quê? Né? Aí precisa todo esse suporte. E aí, vou trazer um pouquinho mais, então falar agora um pouquinho do trauma, que o processo do Michael especificamente foi o trauma, né? O trauma, ele vai um pouquinho além da constelação. Então, assim, o indivíduo que às vezes já tem a constelação de uma forma não tão intensa, mas passa por mais algum conflito de uma forma muito pesada, né? Então, o trauma, o que caracteriza o trauma? O trauma é um evento catastrófico, muito forte e que excede a gestão do estresse. Então, a pessoa perde a capacidade de se autorregular. Então, essa energia fica bloqueada e aí é esse quadro que eu tô falando, né? A pessoa não consegue meditar, ela não consegue cuidar da frequência vibratória dela, não consegue pensar sobre a situação de uma forma racional, porque ela está totalmente fechada para isso. Quando acontece esse evento de trauma, via de regra a pessoa fica dissociada. Então, assim, característica da pessoa traumatizada, aquela pessoa que tem um olhar triste, um olhar perdido, você olha, literalmente, a gente às vezes pega assistido assim, né? Que você olha, você não vê a alma da pessoa naquele olhar. É aquele olhar assim que, tá só ainda o que a corpo. pessoa tá ali conversando com você, você percebe que tem alguma coisa sem expressão na face. Então a pessoa tá alegre, ela tá com aquela cara, ela tá triste, tá com aquela cara, às vezes tá num velório ali de uma pessoa muito amada e a pessoa não consegue expressar essa emoção. E às vezes ela acha até que é normal. E acha, porque ela tá bloqueada, ela não tá sentindo, de Já fato. não sinto nada, né? Já não sinto nada. E as pessoas que Exatamente. convivem acham que é natural daquela pessoa ser assim. Tá feliz, tá com a mesma cara, tá triste, tá com a mesma cara, tá com raiva, tá com a mesma cara. Gente, não é normal. Então, ponto de atenção aí. Tem um conhecido, um familiar, alguém aí que tá sempre com essa cara, tem essa característica, esse olhar vazio, perdido ao longe, sempre com a mesma expressão, isolado, não quer convívio, você convida para sair, convida para fazer, a pessoa nunca quer, tá sempre naquele mesmo âmbito. Olha para isso. Ele pode estar com algum processo de trauma ativo, ele não está conseguindo. E aí, quando a pessoa dissocia, ela não consegue sentir. Então, assim, pode ser quem ela mais ama, ela não sente esse amor. Ela tem medo de tudo. Então, essa pessoa às vezes acorda à noite com um processo de pânico, né? O coração acelerado, o corpo trêmulo, né? Fisiologicamente, tem uma energia atuando no sistema nervoso, que traz toda essa oscilação, né? O indivíduo do trauma, o que causa o trauma? É a incapacidade de agir. Então, vamos supor, surgiu mais uma massa de conflito ali no hemisfério masculino, alguém invadindo seu território de uma forma que você não conseguiu
reagir. Ou quando a gente pega os relés mais frontais e os relés mais atrás, são os relés de medo, né? Então, medo frontal, de invasão. Então, quando eu pego os relés da frente, medo de algo que eu estou vendo, algo que está se aproximando de mim. O medo atrás, quando eu sinto que há algum perigo, alguma coisa pode estar acontecendo, mas eu não consigo ter visão daquilo, não tenho controle daquilo. Então, assim, quando, por exemplo, pega frontal e traseiro simultaneamente, eu não tenho para onde correr, eu me sinto encurralado, né? E até um exemplo que ele trouxe muito forte, que aconteceu muito. Então, assim, ele falou, na Europa tem uma massa de gente dissociada. Por quê? Vacina da Covid. Então, assim, eu não quero, eu tenho medo do que vai acontecer se eu tomar esse negócio, mas eu não posso tomar porque se eu não tomar eu vou preso. Muitos países colocaram essa regra, né? Então, quem não tomava vacina ia preso, por exemplo. No Brasil também, né? Muita gente assim, para mandar o filho para a escola, para viajar, para fazer alguma coisa. Então, se eu não tomar, eu tô preso, não posso ir ou fazer o que eu preciso fazer, mas se eu tomar, eu não sei o que vai acontecer no meu corpo, então eu tô morrendo de medo disso também. E aí? Tipo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Qual é a reação do nosso sistema nervoso? Então, a gente tem o nosso cérebro reptiliano, a nossa parte mais primitiva do cérebro, a parte mais embaixo, né? Ele tem o sistema, ele é bloqueado, então, pelo sistema límbico, pela amígdala, justamente para a gente não pensar sobre isso. Então, bloqueia a parte que pensa do cérebro para você só agir, só fazer o que precisa fazer para sair correndo ou para você enfrentar, né, o nosso mecanismo de luta ou fuga. Quando eu não posso nem lutar e nem fugir, o que eu faço? Eu congelo. Então, o evento que causa o trauma, via de regra, traz essa sensação de congelamento. Então, assim, eu tinha muito medo, muita vontade de fugir, eu não conseguia fugir, eu não conseguia enfrentar, congelei. Na natureza, isso acontece. É aquela coisa do gato brincando com o ratinho, né? Brinca, brinca, provoca, bate, até que o bichinho morreu. A hora que morreu o gato, sai, o rato levanta e sai correndo. É isso, né? E vários, na natureza, isso acontece com muita frequência. Conosco também. Então, o nosso sistema nervoso bloqueia energia. O coração para, praticamente para. O batimento cardíaco vai lá embaixo, o fluxo respiratório é quase zero. Às vezes, esse choque é segundos, é fração de segundos. Mas aconteceu isso, aconteceu a dissociação. E aí, qual é o comportamento a partir desse bloqueio? Eu não consigo pensar, eu não consigo agir, eu não consigo fazer nada. Eu não sinto a presença das pessoas, eu tenho medo das pessoas, eu tenho medo não sei nem de quem. Eu estou o tempo todo avaliando se essa pessoa me oferece perigo ou não oferece perigo. O que eu faço? Para onde eu vou? E às vezes essa dor chega num ponto tão extremo, tipo, eu não sei, eu não tenho mais para onde ir, eu não consigo fugir porque todo mundo me oferece algum perigo, não tenho apoio, não tenho com quem contar, não tenho para onde ir. Que a única saída que a pessoa vê é se matar. Ela acorda de noite com o coração acelerado, batimento cardíaco, qualquer barulho. Nesse quadro de dissociação é comum também os desdobramentos. Então ela literalmente sai do corpo, ela se vê na cama. Ela fala, gente, o que está acontecendo? Né? É uma coisa muito terrível. E às vezes eu não tenho suporte, eu não tenho com quem contar. A família não tem empatia pelo processo, às vezes as pessoas preferem se isolar. E aí, assim, essa feição, essa face sem expressão, biologicamente, para nós, é uma face de perigo. Né? Então, quando eu não consigo avaliar, isso instintivamente, gente, não estou falando de julgamento. Quando eu não consigo avaliar se você está feliz ou triste, se você está bravo ou não, eu tendo a me afastar. Por que eu me afasto? Porque eu não sei se você, às vezes, você está raivosa, você quer me atacar de alguma forma, e a feição da pessoa dissociada é essa feição de bravo, né? Uma feição de bravo, de fechado, tipo, não se aproxime de mim. Biologicamente é isso que eu quero dizer com essa face sem expressão. Então, não se aproxime, eu sou perigoso. Eu não consigo me defender, a natureza faz eu parecer algo perigoso. E aí as pessoas começam a se afastar. Os amigos falam assim, ele não quer... é mal-humorado, só fala em coisa ruim, não quer ficar... tá sempre com aquela cara amarrada, cara fechada, não consegue sorrir, vai nos lugares, fica lá emburrado no canto, ninguém convida mais, você não vai para lugar nenhum. E quanto mais isolado, mais pânico eu tenho, porque eu sinto... E a coisa vai virando uma bola de neve. E aí a dor vai chegar num ponto que eu não tenho pra onde correr.
a única forma que eu vejo de resolver isso é morrer. Talvez se eu morrer, pare de sentir essa dor, pare de sentir esse pânico, pare de sentir esse aceleramento no sistema nervoso, não sei mais pra onde correr. Então, esse é o ponto também que o indivíduo chega ao suicídio, né? E como que a gente tira a pessoa desse lugar? Então, vamos lá. Antes de trazer o como tirar, eu quero só trazer uma informação muito interessante, né? Então, questão de trauma. Então, o Michael trouxe para nós dos traumas que acontecem. Então, assim, vamos dizer, de 100 casos que aconteçam, quantos vão gerar sintomas, tá? Então, casos de violência ou afogamento. De 100 casos, 2 a 7 vão trazer algum sintoma. O indivíduo vai ficar com alguma marca ou com algum DHS ativo. Catástrofes naturais, tipo furacão, terremoto e etc. De 100 casos que acontecerem, 5 vão ter sintomas. E por que é isso? Porque, assim, vamos supor, a violência, afogamento, violência de uma forma ampla, né? Violência aleatória, Roubo, assassinato, pessoal. O afogamento mesmo, né? Se a pessoa se afogou, você conta com a empatia das pessoas pelo que está acontecendo. Então, essa empatia me tira do trauma. Então, eu me sinto acolhido, eu me sinto protegido a partir do que aconteceu, né? Por isso que tende a reduzir a quantidade de sintomas. Então, acidentes e doenças, 11%. De 100, 11 vão ter sintomas, né? A partir de sintomas de trauma, né? Vou entrar nesse quadro. Agora, quando a gente olha para desastres, né, feitos pelo homem, 50 a 65%. E que desastres são esses? Brigas, abusos, guerra, terror, fraudes. Então, de 100 pessoas que passarem por esse tipo de situação, 50 a 65% vão cair em algum tipo de dissociação da realidade. Então, gente, muita atenção. É muito grave isso. E aí, esses 50 a 65 que vão dissociar, claro que nem todos vão chegar ao suicídio. Mas todos estão nesse risco, porque estão nesse quadro de não conseguir tomar contato com as suas emoções, não sentem da forma natural, não percebem a empatia das pessoas, não conseguem manifestar expressões de simpatia, não consegue ter empatia também pelo outro. Então, realmente, a pessoa está num quadro. E acaba sendo até uma pessoa perigosa, no sentido de que é uma pessoa raivosa. Então, essa expressão fechada, de fato, a pessoa tem uma raiva muito grande, porque a gente está falando ou de invasão de território, né? Primeiro, quem tem medo tem raiva, então, né? Se eu tô com medo, se o conflito que está pesando aqui é o medo, eu vou tentar fazer alguma coisa, né? Luta ou fuga. Se o conflito que está pesando é raiva, eu vou tentar atacar também. E às vezes a pessoa está com raiva de si mesma, pelo conflito, pelo contexto, enfim. Isso faz com que as pessoas se isolem ainda mais. Então, realmente, aí vejam bem, eu passei por esse processo de 100%, 50% a 65% vão fazer essa dissociação, vão estar nesse quadro, ainda que temporário, né? Às vezes vai ficar um tempo e as coisas vão se resolvendo, tá tudo bem, a vida segue, mas às vezes não, né? Então, o Michael, por exemplo, ele ficou 5 anos nesse processo. A última vez que ele tinha vindo para o Brasil foi há 7 anos. E aí ele passou por todo esse quadro, ele desenvolveu um câncer de fígado em função disso, uma série de outras coisas, porque aí o corpo começa a pifar tudo, né? Qualquer coisa se torna um impacto muito grande e eu não consigo mais, eu não dou conta mais, né? Então, as coisas vão virando uma bola de neve. Se a gente não tiver esse olhar empático e compreender que essa pessoa não tem condições de sair disso, ela não tem condições de fazer escolhas, ela não está sentindo as coisas de uma forma normal, eu não consigo virar essa chave, né? Mas, Soninha, só fazendo uma observação importante quando você traz esses dados, porque, por exemplo, a gente fala, né, falando de traumas, o que fica muito claro, nem sempre, às vezes, as pessoas podem passar pela mesma situação traumática de catástrofes, né?
e não quer dizer necessariamente que as pessoas vão ter o mesmo tipo de comportamento, da mesma reação. Então, cada um vai reagir de uma forma diferente. Às vezes, o que não foi traumático para um vai pesar muito para o outro. E aí, trazendo essa questão, assim, dessas catástrofes causadas pelo homem, vamos dizer assim, o que acontece em algumas famílias, o que acontece, às vezes, né, de situações impactantes com várias pessoas do mesmo grupo familiar ou do mesmo grupo social, né? Então, pode causar, ou algumas pessoas podem ter esse impacto mais forte do que outras, né? Hoje, por Sim, exemplo, a minha cidade está um pouco chateada que nós tivemos um desabamento na cidade, numa empresa. Então, já foram detectados alguns falecimentos. Então, caiu o mezanino de um lugar onde tinha um pessoal fazendo reunião. Então, assim, o que a gente já tem essa questão da empatia, né? Então, quem está socorrendo, quem trabalha nesse sistema de socorrista e tal, a questão da empatia, de poder acolher essas pessoas, de tratar com esse cuidado. Então, a forma com que a pessoa está no momento da crise, da situação que você acolhe, também pode ser beneficiar ela nesse sentido de amenizar um pouco esse trauma, né? De esse não. acolhimento, né? Claro. E assim, ó, tanto o DHS quanto o trauma, ele não precisa ser real, ele pode ser simbólico, né? Então, a partir dessa situação, por exemplo, né? Eu me senti tanta conexão com as pessoas que estavam naquele lugar, pensando que talvez eu pudesse estar lá, ou que um familiar pudesse estar, que eu posso entrar em choque a partir disso, né? Então, e a gente nunca sabe como estão as pessoas. Então, às vezes, já tá ali naquele balancinho e um evento assim é o que desencadeia todo o restante do processo, né? Legal você falar isso, porque assim, então não necessariamente precisa acontecer comigo, mas se eu tiver essa empatia nesse Se eu grau, tiver essa eu posso percepção nesse sentir. nível e percebi como, tipo, putz, estou sozinha, podia estar nesse lugar, isso poderia ter sido comigo, sim, pode marcar também, né? E o nosso córtex, que é a parte mais envolvida nesse processo todo, a gente fala que é o nosso cérebro mamífero, né? Que todo esse comportamento dele está muito ligado a essa coisa do ninho, de fazer. Então, assim, quando eu lá na primeira infância já não tenho, a Fátima está colocando aqui, o acolhimento é super importante, o acolhimento é determinante, gente, em relação a esse processo todo. Porque, assim, uma das modalidades de trauma é o isolamento trauma. Quando eu realmente me sinto isolado do mundo a partir daquilo que aconteceu, eu começo a ter medo de tudo. Entra o quadro do pânico, né? Então, assim, eu não confio em mais ninguém. Então, se ninguém me acolheu, se ninguém me deu esse apoio e as pessoas são perigosas a partir de agora, eu me isolo do mundo, eu não tenho mais relação social, eu não convivo. E aí, o indivíduo que está isolado, nós somos mamíferos, nós precisamos, né, do bando, do grupo, das pessoas, do contato físico. Então, se eu não tenho isso mais, o que eu faço da minha vida? Para onde eu corro? Porque daí eu não confio em médico, eu não confio em psicólogo, eu não confio em ninguém. Então, eu não consigo fazer esse movimento. Como que eu ajudo essa pessoa, né? Então, primeiro, esse acolhimento, essa empatia, de compreender que talvez a pessoa não está sentindo. Não adianta eu querer que ela medite, que ela faça, que ela mude frequência, porque ela não vai mudar, ela não vai conseguir. Não adianta eu falar para ela, você está assim porque aconteceu um assado, porque ela também não vai entender nada disso. Então, tudo começa com o acolhimento. Eu preciso me aproximar e eu preciso trazer contato físico para essa pessoa, né? Então, a proximidade, é o contato dentro do que essa pessoa aceitar, do que for possível, buscar massagem, né? Porque o toque manual no corpo já faz o estímulo da liberação. Se tiver acesso, se for possível, movimentos de bioenergética, movimentos de yoga, né? O yoga mais ativo, não aquele yoga que é mais voltado à meditação, não, o yoga que trabalha o corpo, que movimenta, que faz os asanas, esse é excelente porque você começa a estimular do corpo para o cérebro, né? Então você faz a via correta. E o contato, gente, contato físico, toque, né? Até a orientação do Michael para gente como terapeutas. Então, se estiver atendendo presencialmente, se aproximar, ir quebrando a barreira do distanciamento, porque essa pessoa, no primeiro momento, ela não te deixa se aproximar, mas você vai
conversando, se aproximando, sem se preocupar em trazer consciência do conflito, sem se preocupar em fazer nenhum movimento. Até que ela te permita tocar nas mãos, né, dar esse apoio. Virtualmente, a gente também pode. Então, faz um movimento para a pessoa, né, se tocar, sentir como se fosse você, aí traz palavras de acolhimento, faz esse contato. Então, é voltar lá para o bebezinho. O que um bebê precisa? Primeiro de tudo, ele precisa do contato, ele precisa sentir segurança. E essa pessoa que está nesse processo, ela está exatamente como um bebê. Ela precisa do contato, ela precisa da segurança. Então, como eu trago a segurança para essa pessoa? Né? Aí envolve família, envolve amigos, envolve pessoas que estão, né, que a gente tiver contato e for possível isso, né, de orientar a essa proximidade, ao toque, ao estar perto, para que essa pessoa vá sentindo esse acolhimento e voltando para a realidade. Só depois que ela sentir, assim como o bebê, que ela está seguro, o sistema volta a funcionar, todo o sistema nervoso. Né? Então, essa dissociação é um mecanismo de proteção no sentido de que se tudo está perigoso no mundo, eu vou me Eu fingir de saio dele. morto. Eu Eu não saio consigo dele. ficar muito. O cérebro reptiliano, né? O réptil, quando ele está em perigo, ele congela, né? Então, ele fica lá imóvel por horas, dias, né? O ser humano não consegue, a fisiologia não permite. Então, o sistema fica funcionando de forma autônoma, mas efetivamente esse indivíduo está desligado. Eu preciso ligar de novo. Como que eu ligo? Lembrando ele que ele é mamífero. E o que nos diferencia do réptil? O contato, o grupo, né? Esse contato, essa proximidade, esse toque. Então, tendo esse olhar, trazendo isso para, num segundo momento, ir trabalhando com a questão do conflito, então, trazer consciência do conflito depois que essa pessoa já está associada novamente, então ela já permitiu esse contato visual, ela já começou a mudar a feição, já consegue expressar alguma coisa. Aí nós vamos falar sobre o conflito. Aí eu vou trazer a consciência da meditação. Aí eu vou. Então, o primeiro passo é trabalhar no corpo. Eu preciso fazer os movimentos, movimentar esse fluxo energético. Nós que temos as ferramentas energéticas também simultaneamente fazer harmonizações, liberações, né? Trabalhar aí no campo espiritual antes de trabalhar no campo cognitivo. Então, eu não consigo fazer uma terapia cognitiva sem eu trabalhar o espírito desse indivíduo que está totalmente dissociado, que está fora do corpo, literalmente, né? Então é isso, acho que avançamos um pouquinho no horário aqui. Nossa senhora, que aulão! Passamos Que o recado, gente. Então é isso. Estou muito feliz em poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Me desculpa aí se às vezes foi umas coisas meio técnicas, né? Que nem todo mundo tem conhecimento ainda, mas tentamos aqui simplificar e trazer a compreensão do processo, né? Então, obrigada a todos vocês que estiveram. Vou convidar cada um aí a enviar o aviãozinho. Nós vamos já subir gravar dessa live. Então, mandem para pessoas que têm algum familiar que está nesse quadro, para pessoas que vocês identifiquem que precisem receber esse recado também, né? Vamos levar essa mensagem para mais gente, para as pessoas compreenderem, né? E quebrando um pouquinho esse padrão de julgamento, de crítica, porque o indivíduo não tem, a máquina não está funcionando, né, gente? Então, a gente precisa ter essa empatia, a gente precisa ter esse amor para acolher, para conseguir trazer essa pessoa de volta. Verdade, Sônia. E o mais importante, assim, né, fazer com que as pessoas entendam que às vezes existem casos de que realmente a pessoa precisa de uma terapia completa, né? É corpo, é mente, é espírito, é energético, é emocional, que às vezes realmente somente a psicologia, a psicoterapia, só a terapia de fala, às vezes não vai resolver. Precisa ter um olhar para o todo, né? Então, a gente está aqui formando terapeutas masters com essa visão. Então, o terapeuta formado aqui no Terapia em Ação é o terapeuta completo, né? Então, a gente está nesse processo de ampliar conhecimentos, né? A Soninha passou esse final de semana aqui em São Paulo, tivemos juntas, né, Soninha, ontem, foi muito bom. E ter o mais gostoso, né? Compartilhar esses conhecimentos. A gente sabe que a gente está cumprindo com a nossa missão. Né? Quanto mais pessoas souberem trabalhar de maneiras diversas para ajudar as pessoas com as mais variadas técnicas possíveis, a gente consegue cumprir
o nosso propósito. Então é isso. Então, sempre Aí, convidando vocês aqui para estar com a gente no Terapia em Ação. E bora que amanhã tem mais, foi 6h30 também da do manhã, meditação, meditando Teraflix. com a Gel, né? E tamo aí, gente. Um Isso aí, grande beijo a gente. todos, obrigada Obrigada. pela presença. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.